Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, é autor de um projeto que cria a Política Nacional de Fauna e define as diretrizes para a conservação da fauna silvestre no Brasil. Preservação, soberania e precaução de desenvolvimento de planos de manejos são alguns dos princípios defendidos pelo deputado Valdir Colato. Ele é nosso convidado de hoje e fala sobre o assunto. Eu sou Mônica Donato e este é o Palavra Aberta, uma produção da rádio e da TV Câmara. Bem-vindo, deputado. Obrigado, Mônica. É um prazer falar com você sobre um assunto tão importante, né, que é uma política nacional de fauna em cima dos animais não domesticados, né? Porque nós temos hoje suínos, aves, bovinos, né? São domesticados, até cães, né? Mas aqueles que estão na natureza, que estão soltos, que estão sem controle, é que nós estamos, através do nosso projeto 6268, tentando normatizar isso, porque até agora nós temos uma lei de 50 anos atrás, né? Temos outros 96 que é dos crimes ambientais, mas não temos uma legislação que especifique todas as questões e ações que nós precisamos trabalhar sobre a fauna. Outros países já têm mais de 100 anos com essas legislações, nós estamos atrasadíssimos nesse processo, sem controle, e tudo que se faz agora são legislações infralegais, através de instruções normativas do IBAMA, do CONAMA, desses órgãos ambientais estaduais, que normatizam de acordo com a sua visão. Nós não temos uma política nacional para balizar essa questão na política nacional da fauna brasileira. Entendi. Deputado, a fauna é o conjunto de espécies animais que caracterizam uma determinada região, né? Vamos explicar para o nosso telespectador que muitas vezes não tem ideia. O senhor é engenheiro agrônomo, né? Sim. E defende uma proposta para a criação de 6 princípios fundamentais para preservar essa fauna. Quais são elas e o que motivou a sua proposta? Bom, dentro desse aspecto que nós temos hoje, que o Brasil não tem uma legislação, né? Nós temos vários problemas localizados e também generalizados. No meu caso, do javali, que está em todo o país, já é um animal exótico que entrou pelo Uruguai, né? Que veio de fora, e hoje é um animal que mais destrói a natureza e também causa prejuízos econômicos e traz doenças, né? Só para citar um deles. Então, o que nós precisamos é organizar esse processo. E quando você tem aí animais domesticados, você tem toda uma regra de controle de doenças, de como é que controla, animais em cativeiro, né? Esses animais, eles estão na natureza, né? Então, eles são os nativos, que são os nossos aqui naturais, né? E são, que já é uma enorme fauna, né, o Brasil? Nós temos uma fauna enorme. E mais os exóticos, né? Os exóticos são os animais que vêm de fora. E esses animais, eles, como não têm um inimigo natural, eles se multiplicam. Então, nós temos aí um problema seríssimo na questão econômica, onde a Constituição é bem clara. Ela diz que quando um animal sai do controle, né, e que causa prejuízo econômico ou traz risco para a saúde humana e animal, ele tem que ser controlado. Isso que tem que controlar é o Estado. E o Estado, que eu digo, é a União, os Estados e municípios não fazem nada por isso. Então, nós temos que regulamentar. Então, é a questão muitas vezes são espécies que estão em extinção também, tem que ter um cuidado dobrado. Então, nós temos que, o nosso projeto trabalha muito nisso, né? As espécies em extinção, as espécies nativas, nós temos preservando totalmente. Aí muita gente levanta, não, mas esse projeto vai incentivar a caça. Negativo, não tem nada disso. O que nós temos aí é as comunidades tradicionais, por exemplo, que são os indígenas, os ribeirinhos da Amazônia, que de alguma maneira eles se abastecem de proteína animal. Então, de um lado, por exemplo, o IBAMA proíbe a caça dentro das áreas indígenas, do outro lado, nós temos indigenistas que dizem que o índio tem que viver da caça e da pesca e não da agricultura. Então, são umas contradições. Por isso, nós temos que regulamentar isso tudo, né? A caça está proibida, o controle total. Agora, nós temos que controlar aqueles que causam os problemas. E esse é o escopo do nosso projeto, para que nós possamos, então, fazer com que nós tenhamos regras
como tem outros países, né? A sua proposta, ela propõe um maior equilíbrio, é isso, para a lei de proteção à fauna? Com certeza. Por exemplo, você pega hoje o jacaré no Pantanal, né? Hoje o jacaré no Pantanal está se multiplicando porque ele não tem inimigo natural. Então, o que ele é? Ele é um predador, ele é um inimigo do meio ambiente, destrói tudo, não há mais piscicultura lá. O javali é um dos mais destruidores da natureza, porque ele é onívoro, ele come animais e plantas, né? Destrói tudo que tem pela frente e ainda ataca as pessoas, traz prejuízo econômico e é portador de raiva, da aftosa, da brucelose, coisas que nós temos que cuidar muito, porque, por exemplo, Santa Catarina hoje é um estado com mais de 10 anos que não tem afetose sem vacinação. Então, se um animal desse for portador de uma doença dessa, ele contamina o rebanho todo e é um desastre, nós quebramos o país. Agora aqui em Minas Gerais, né? Ali na Lagoa da Pampulha, né? Nós temos um TAC, um termo de ajuste de conduta. Tem uma família, né? Para controlar a capivara, que ela traz a febre maculosa. Já morreu 5 pessoas lá porque foram contaminadas por um carrapato que ela é portadora. Então, essas questões é que nós estamos falando, não a questão da caça, liberando, que estamos acusando que nós estamos liberando a caça. As pessoas não têm conhecimento do problema que nós estamos enfrentando no desequilíbrio, né, dos animais, porque hoje você não tem aquele inimigo natural. É claro que o homem avança na floresta, porque as cidades crescem, né, a população também, eles têm que viver em algum lugar. E nós temos, então, uma invasão desses animais que não tem controle, nós temos que regulamentar através dos órgãos técnicos e fazer uma lei que depois vai a regulamentação em cima desse processo da lei, para que nós tenhamos uma lei como tem outros países já e nós, infelizmente, ainda não temos. Deputado, como se dá esse manejo de fauna? Tem uma diferença entre o manejo florestal e a silvicultura. Sim. O senhor pode explicar para a gente? A silvicultura, na verdade, é a produção, né, o plantio de florestas exóticas, do eucalipto, pinos, etc., né? E a floresta nativa, então você faz o manejo. O que é o manejo? É você conduzir a floresta, né? Você retirar aquelas plantas que concorrem com outras espécies e que não deixam desenvolver, né? Então você faz um manejo, que se fala. É uma interferência do homem. Interferência do homem para que você coloque um equilíbrio dentro do processo da construção de uma floresta, né? Principalmente dos parques, etc. Quando tem uma árvore predominante, ela simplesmente abafa as outras e não deixa de desenvolver, né? Então você não tem a diversidade das plantas. E os animais é a mesma coisa. Quando você tem animais dominantes e que são em grandes quantidades, eles desequilibram porque eles eliminam os outros. É a lei da cadeia alimentar. Aliás, o homem é o topo da cadeia alimentar. Então é assim que funciona. Nós queremos aqui que nós mantemos os animais soltos, né, na natureza, mas sem controle para onde que vão. Você pega outros países, Estados Unidos, África, Canadá, Austrália, eles têm os grandes parques, e esses parques são controlados. É ali, né, se multiplicam os animais, inclusive controlam o elefante lá na África, o jacaré, etc. Mas aqui nós temos esses animais soltos, porque os parques não têm controle nenhum. Nós criamos parques, hoje 20% do Brasil são parques. Esses animais se criam ali, saem dos parques para as cidades, para as lavouras limítrofes e causam grandes problemas para todos nós. E não é só isso, nós temos aí, por exemplo, o rato é um animal, né? Nós vamos deixar de combater os ratos? É verdade. Não tem como você fazer isso. Então, o que nós precisamos é trabalhar todo esse processo, preservar os nossos animais que são nativos, inclusive que estão em extinção, cuidar deles, é crime, está lá no nosso projeto bem definido isso, não permitindo a caça, a não ser para as comunidades de subsistência que não tem como sobreviver. E isso está já liberado há 50 anos no Brasil e nós não mudamos isso, apenas deixamos que isso continue tendo possibilidade de se fazer a compensação alimentar de proteína, né, para essas comunidades. Fora disso, não tem caça proibida no Brasil. Entendi. Deputado, nosso tempo já está acabando. O seu projeto vai passar pela Comissão de Meio Ambiente e depois pela CCJ, não é isso? Isso. Qual a sua expectativa? Você acha que há consenso, é uma proposta pacificada? Não, acho que o que está faltando é as pessoas discutirem claramente esse processo. Nós já levamos o projeto para
o Ministério do Meio Ambiente, nós queremos discutir, né? Porque essa é uma proposta técnica, não é uma proposta política ou de alguém que inventou na cabeça. Isso aqui tem muito estudo técnico muito aprofundado. E também está receptivo às mudanças, né? Quer dizer, o Congresso é isso, você apresenta um produto e as pessoas colocam suas opiniões e divergências e no final você tira um produto final que é votado pela casa, pelas duas casas e se torna lei. Assim é que o processo funciona. Mas você tinha que dar vamos dizer assim, esse chute inicial de você ter um produto para discutir. O Brasil não quer discutir isso, nós queremos discutir. Está errado o nosso projeto, vamos mudar 100%, mas as pessoas, ao invés de ajudar e sugerir, criticam e colocam inverdades nesse processo, até nas redes sociais, dizendo que nós somos destruidores, inimigos dos animais, não sei o que e tal. Vamos vir discutir o processo, que isso aqui está sendo feito, trabalho técnico e científico. Nada mais que isso para nós resolver um problema, que é uma política da fauna brasileira. Como nós temos a política da floresta brasileira, com o Código Florestal que nós aprovamos, agora nós temos que fazer da fauna. Porque fauna e flora vivem junto. Quando você não cuida de um do outro, ele se destrói. Então é isso que nós estamos propondo no nosso projeto. Que bom. Boa sorte, deputada. Obrigado. Volte sempre. Eu conversei com o deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, sobre o projeto de sua autoria que cria uma política nacional de fauna. A proposta também define as diretrizes para a conservação da fauna silvestre no Brasil. Se você quiser assistir essa ou outras edições do programa, é só acessar câmara.leg.br/palavra aberta. Até o próximo programa.